no BD Apoio. Mais posicionamento de marca, mais vendas e mais criatividade para o seu negócio é com a minha ME Digital e Sebrae. Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você, não é? E pela nossa live no YouTube, o Ponto de Vista Santos. Você acompanha a gente, envia o seu comentário, sua pergunta, sua crítica, fica sempre à vontade aí conosco. Programa encerrado, fica lá disponibilizado para você consultar, não é? O que foi discutido e debatido durante o período em que estivemos no ar, não é? E aqui na TV, 1h30 da tarde, horário habitual, né? Debate político e da discussão com muita informação, discussão democrática em cima dos temas e dos assuntos que formam a pauta aqui da cidade, né? De Santos e toda a Baixada Santista. E, claro, o espaço sempre aberto, espaço importante, democrático também, para o debate, para a discussão dos assuntos de interesse nacional, que obviamente respingam, né? E têm o interesse direto de todos nós, né? Fala-se muito aí numa troca-troca de ministérios, ninguém sabe o que pode acontecer, não é? A expectativa da reunião entre os L's, né? O presidente Lula e o presidente Lira, né, da Câmara dos Deputados, Centrão com uma boca aberta desse tamanho para entrar no governo, né? E o presidente segurando aí as pontas de todos os lados. Repito que a gente discutiu rapidamente ontem, né? Fica a expectativa para que o ministro Márcio França seja mantido, né? Os Ministério de Portos e Aeroportos, né? É um ganho aqui para a região, toda a comunidade portuária está defendendo a manutenção dele. Repito o que a gente já falou também, né? Márcio França não deixará de ser ministro, portanto a Baixada Santista, a região metropolitana, não perderá um representante, não é, no Ministério de Lula, mas, né, portos e aeroportos, principalmente o Porto de Santos aqui, com a mão de alguém da cidade, da região, né? Claro, muito mais interessante. E a questão do túnel está se desenvolvendo, se debatendo, enfim, né? Está bem encaminhada, mas não está resolvida, né? E com o Márcio a gente tem certeza absoluta que o túnel sai do papel, Santos-Guarujá, né? Aí sem o Márcio a gente já não pode prever mais nada, né? Enfim, vamos aguardar, né? E esperar que o presidente Lula segure mais essa brocha aí, né? Porque a pressão realmente é gigantesca, o governo não tem maioria na Câmara, não chega nem perto disso, né? E é obrigado a todas as discussões, todas as votações, né? A compor lá com o Centrão. Bancada trabalhista formada mais uma vez aqui nessa sexta-feira, vamos discutir uma série de questões importantes, falar sobre o que está acontecendo nesses primeiros meses do governo Lula, falar sobre a questão da reforma trabalhista que aconteceu lá atrás, algumas possibilidades de mudanças, não estou sentindo jeito aí, nem cheiro disso, enfim, né? Vamos ver o que é que vem pela frente, as informações e o debate que vai acontecer. A doutora Thelma Rodrigues está mais uma vez com a gente aqui, advogada da área trabalhista que você acompanha sempre conosco. Prazer revê-la mais uma vez, Thelma, tudo bem? Tudo bem, meu querido, o prazer é todo meu hoje. E nessa bancada, hoje eu vou ter que falar, porque realmente hoje é uma bancada trabalhista, nós trouxemos aqui raiz, a força, né, do trabalho, o Miguel Torres. Eu vou apresentar antes do Boturão, porque eu precisava aqui comentar o histórico dele, principalmente de luta, né, principalmente pelos trabalhadores, que é uma classe sofrida, e ninguém mais do que ele aí que participa, né? Acho que eu vou brincar com ele aqui, olha, eu acho que eu era bebê, ele já estava no sindicalismo, né? Batalhando aí pela classe trabalhadora, e eu vivo esse sonho aqui hoje do direito do trabalho, né? De estar aqui com um dos fundadores, eu acho, do direito do trabalho, do PT, dessa força de trabalho toda aí, principalmente na briga, né, entre o capital e o trabalho, que é muito difícil.
E nós tivemos o prazer, né, através do nosso querido Ademir Irussa, dele estar aqui hoje. Já convidei, se ele puder participar uma vez por mês aqui da nossa bancada, para estar atualizando. E esse é o momento. Eu queria até falou agora aqui comigo nos bastidores, se não for agora, se a gente não conseguir melhorar agora, né, principalmente a legislação aí, depois dessa reforma trabalhista, que foi, como diz o nosso mestre, né, o doutor Stalin, que hoje não pôde estar aqui, está num compromisso aí, essa deforma, né, que os trabalhadores saíram prejudicados e vai completar 6 anos, né, 6, 7 anos, e nós estamos aí nessa briga até hoje e agora estamos com uma esperança de que algo vá melhorar para os trabalhadores. Mas eu vou parar por aqui, espero que eu possa falar mais um pouco hoje, Boturão, que eu sei que o nosso convidado tem muito que falar, ele participou da transição, queridos, aqui, né, nessa transição aí desse período do Bolsonaro, né, do governo do Bolsonaro para o Lula, estava em todas as negociações, né, então acho que nós temos muito que ouvir para tentar entender o que está acontecendo e se realmente o trabalhador vai conseguir aí mudar esse panorama que, infelizmente, está muito complicado. Muito bem, então vamos lá com o Miguel Torres, lá na ponta direita, lá participando conosco, né? Prazer receber o presidente da Força Sindical e que durante o programa vai poder aí trazer uma série de informações, né? A respeito de tudo isso que a Thelma colocou. Prazer recebê-lo, tudo bem, né, Miguel? Tudo bem, Boturão, eu que agradeço o convite de estar participando de um debate, né, um tradicional programa aqui que leva esse debate especial na sexta-feira do mundo do trabalho, então isso é muito importante. Estou aqui para colaborar e dar as informações aqui que vocês me pedirem. Com certeza. Anderson Souza, advogado trabalhista, normalmente participando aqui com a gente sempre, está mais uma vez conosco. Tudo bem, né, Anderson? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, minha queridíssima amiga Thelma. Boa tarde ao Miguel. Boa tarde ao Ademir, a todos os telespectadores da Santa Cecília TV, ao nosso vinagre, a toda a técnica, a molecadinha, né? Muito contente por estar aqui de volta, com saúde, né? Entre amigos, né? E a honra de receber aqui o presidente da Força Sindical, né? Sindicatos, né? Direito do trabalho, a coisa apaixonante, né? Que já me fez apaixonar logo na faculdade, no segundo ano da faculdade, né? E essa luta capital e trabalho, que a Thelma acabou de mencionar, tem aqui um elemento catalisador, né? Que são os sindicatos e as centrais sindicais. Elas não podem deixar, os sindicatos, as centrais sindicais, não podem deixar passar esse momento histórico pelo qual passa o país, principalmente as relações capital e trabalho, e aqui então esperamos, né, que não deixem passar esse momento, né, de talvez formarmos talvez a maior categoria de profissional do país, né, e nós vamos debater esse assunto aqui, né, e mais uma vez agradecido por estar fazendo parte dessa bancada. E lá na ponta com a gente também o Ademir Irussa, né? Já esteve aqui no programa na última sexta-feira, presidente do Sintra Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores na área da saúde aqui da Baixada e Litoral. Tudo bem, né, Ademir? Prazer revê-lo também. Boa tarde, doutorão, boa tarde, Miguel, doutora Thelma e doutor Anderson. Olha, realmente nós estamos terminando uma semana de muito trabalho e eu convidei o nosso amigo Miguel, que é um ícone no sindicalismo, né? E até para adiantar, viu, Boturão, nós estamos nos filiando à Força Sindical. Então, eu conversei com o Miguel, já tivemos um longo tempo aí conversando. Eu acho que a Força é uma central atuante, e aqui na Baixada tem muitos sindicatos ligados a ela. E o que a gente tem hoje é falar sobre o mundo do trabalho, e o Miguel é uma pessoa indicada para nos esclarecer alguns pontos, né? Muito bem, sem dúvida nenhuma, né? Lembrando, segunda a sexta, 1h30 da tarde, né? Você confere a gente, o programa acaba às 14h30, até a reprise que começa à 00h30. Muita informação, né? Vai surgindo aí. No final de semana, né? Terminou aquela palhaçada que havia no desgoverno passado, né? Aquelas confusões, o cara cavalgava, motociata, né? E confusão roubos antidemocráticos, né? Toda aquela
zorra em que o Brasil foi transformado, né, pelo ex-presidente, terminou e a gente tem finais de semana aí mais tranquilos, né, coisa mais normal, né, como realmente deve acontecer. Mas como é possível que haja uma reunião entre os L's, como eu disse há pouco, né, ainda hoje, que a gente não sabe o que pode acontecer, de repente uma mudança ministerial, 2, 3 aí podem acontecer, né? A gente só torce, repito, para que Márcio França se mantenha como ministro de Portos e Aeroportos, né? Porque se passar para a mão do Centrão, sei lá o que vai acontecer em relação ao túnel, em relação ao comando aqui da autoridade portuária, ninguém sabe exatamente para onde vamos, né? Muito bem, qual é o balanço que dá para fazer nesses 6 meses aí em relação ao trabalhador, o meu caro Miguel Torres? A força está satisfeita, a coisa está meio mal parada ainda, a economia está dando sinais aí positivos, né? Eu acho que nós tivemos momentos que represou muitas demandas, né? Nós ficamos 6 anos praticamente sobre ataques em direitos trabalhistas, direitos sociais, democráticos, e acumulou e represou muito isso. Então nós começamos o ano com uma pendência muito grande, né? Você citou um pouco isso, nós elegemos o presidente Lula, mas não elegemos o Congresso Nacional. Então, cada votação, cada coisa que tem que se discutir no Congresso Nacional é uma negociação dura. Nós vimos o que aconteceu e estamos vendo aí toda semana esse ensaio de uma nova reforma ministerial. Mas as coisas começaram a andar. Eu acho que essa questão na área social, ela já dá passos importantíssimos, né? Minha Casa Minha Vida, a retomada das obras do PAC com um caráter mais ligado ao meio ambiente, uma questão muito importante. A questão os conselhos dentro dos ministérios começam a tomar corpo na participação popular e social. Foi instalado o Conselhão, que deu muito certo nos 2 primeiros governos do Lula. Então, está andando, né? Mas talvez não na velocidade que nós queríamos, mas está andando a passo. Eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, porque nós vimos o estrago que o Brasil sofreu nesses últimos anos. Agora é reconstruir. Eu acho que o jargão, a frase de efeito que tem do governo Lula é união e reconstrução, é muito, muito forte. Eu acho que nós estamos nesse caminho e ajudando a reconstruir. Agora, nós temos que entender também que o governo ele está em constante disputa. Vai estar disputa, setor econômico, setor empresarial, setor dos trabalhadores, nós temos que estar sempre também mantendo a nossa pauta, né, pressionando pela pauta dos trabalhadores e estamos fazendo isso, né? Mas acreditamos sim que vai melhorar. A questão econômica começa a dar sinais importantíssimos e a gente não pode admitir que se mantenha uma taxa Selic de 13,75, que isso impede o Brasil de voltar a crescer, desenvolver, gerar condições, gerar empregos de qualidade, a gente sabe, né? Praticamente 10% de juros reais, é um absurdo, isso não existe no mundo. Quem tem dinheiro que podia investir na produção, no comércio, vai investir no sistema financeiro, é isso que está acontecendo. Então nós precisamos dar um basta nisso, isso é contra o Brasil, nós não podemos deixar isso. Você falou do PAC, Minha Casa Minha Vida, né? Eu lembro que Bolsa Família também voltou, embora ainda haja algumas dificuldades, não é? Para que realmente esteja funcionando como deve na Bolsa Família, tanto que o Lula anda perdendo aí uma popularidade no norte e nordeste do país, né? O Mais Médicos voltou, o Conselhão, você falou, é verdade, e o Desenrola, eu acho que um programa importantíssimo, porque em 3 dias, 4 dias, 2 milhões de pessoas conseguiram limpar o seu nome. A gente que tinha crédito, estava sem crédito por conta de 100 reais, 150 reais, enfim, acho que foi importante, né? Muito bom, aqui está o Miguel à disposição aí, de toda a bancada, Thelma, Anderson, Irussa também, né? Então, só o Miguel participou dessa transição, né, dessa que a gente fez. Nossa, que sonho! Está passando para o governo que um
dos pilares sempre foi, né, a justiça do trabalho, direitos sociais. Miguel, e essa reforma, né? A gente está sempre lendo, olha, tem vários estudos, mas assim, objetivamente, o que vai ser nessa reforma que eles querem fazer, contra a reforma, assim, os pontos, assim, que você acha que é o âmago, que realmente vai poder mudar? Nós estamos discutindo duas coisas. Uma é que a gente tem a consciência que fazer um revogaço da reforma trabalhista é impossível pelo Congresso que temos. Isso tem uma consciência já da classe sindical de entender isso. O que nós estamos propondo são pontos, temas pontuais para que possamos estar discutindo. Por exemplo, a terceirização, não dá para deixar a terceirização com a redação que ela tem, gente. Toda essas denúncias e essas ação que o Ministério do Trabalho fez de resgate dos trabalhadores análogo à escravidão são de empresas que eram terceirizadas, quarteirizadas, quinteirizadas. Não existe uma coisa fora disso. Então, isso nós temos que ter uma redação que proteja essa questão. Mas a outra reforma, que também é muito importante, que a gente está discutindo, é a reforma sindical. Nós não podemos deixar nesse momento que não haja essa reforma sindical que faça que o movimento sindical seja mais transparente, seja mais democrático. É isso que nós estamos trabalhando. E foi um ponto que o próprio presidente Lula levou no início do seu governo. Falou, nós precisamos fazer, e isso passa por uma discussão entre trabalhadores, empresários e governo. E está acontecendo, né? Nós temos que, e acreditamos, tem um consenso já das centrais sindicais nesse ponto, né? As diretrizes dessas propostas já foram debatidas com as centrais sindicais. O governo montou um conselho para que comece essa discussão tripartite. Já tivemos a primeira reunião tripartite, fizemos agora já 3 reuniões bipartites com o empresariado para achar caminhos consensuais para que possamos estar avançando, não terminou. Então ainda temos algumas rodadas de negociação, que é para a gente avançar nisso. Só dar um exemplo aqui para vocês, e vocês do trabalho aqui conhecem isso. Nós temos hoje no Brasil, as pessoas talvez não saibam, mas para deixar claro, existe hoje no Brasil, quem manda no sindicato, a lei que o sindicato cumpre é o seu estatuto. Cada sindicato tem um estatuto. Nós temos 12 mil sindicatos laborais no Brasil. Vou dizer que 10 mil estatutos são diferentes. E aí um dado assim que foge das pessoas. Nós temos mandatos de diretoria de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, de 12 anos, de 16 anos. Mas é o estatuto. É ilegal? Não é. Mas se torna muito difícil a gente estar defendendo uma coisa dessa tão diferente no nosso país. Então isso nós não podemos admitir. Não existe a questão das eleições nos sindicatos. Cada sindicato que eu falei que tem o seu estatuto também faz suas regras de eleições. Então, praticamente, para você disputar uma eleição sindical, uma oposição, é uma coisa muito difícil. Porque fica, na maioria dos casos, o impedimento que o estatuto causa de esconder datas. Tem muito processo, vocês conhecem isso como nas brigas, que hoje não dá muito, mas dava muita briga nisso. Então nós temos que ter uma transparência nessa questão para que as pessoas saibam. Termina uma eleição hoje, apura a eleição, mas já sabe que daqui a 4 anos vai ter naquele dia a eleição como é hoje no Legislativo. É uma coisa que a gente é clara, né? E defendemos também uma autorregulação, que trabalhadores e empresários regulem o sistema sindical na sua representação, pontos que a gente possa estar discutindo. E o fortalecimento, que é o mais importante, das negociações coletivas. Sem o fortalecimento das negociações coletivas, tudo que nós fizermos vai por água abaixo. Como que fez a reforma trabalhista, que individualizou tudo que nós tínhamos de coletivo, de proteção aos trabalhadores, que a Assembleia decidia, que os trabalhadores decidiam junto com o seu sindicato, a reforma trabalhista acabou. Então nós estamos também nessa jornada de fortalecimento.
Anderson, Irucci, fiquem à vontade aí, conversar com o nosso Miguel Torres. Durante os dois primeiros governos do presidente Lula e o primeiro governo da presidente Dilma, a meu entender, houve uma certa acomodação dos sindicatos, né, inclusive em relação à legislação anterior. E o sindicato ele acabou perdendo muita... Hoje, quando eu falo sindicato, né, são todos os sindicatos, todos os elementos envolvidos, aí, incluindo as centrais sindicais. Com isso, os próprios sindicatos, ou sindicatos de uma forma geral, acabou perdendo a sua credibilidade, seja por corrupção, mas principalmente, eu acredito, por uma questão de acomodação. Eu gostaria de saber, no meio sindical, qual a conversa que está tendo no sentido de, não só agora, fortalecer os sindicatos e de forma que reformas como essa que houve em 2017, que muita gente está comemorando até hoje, não voltem a ocorrer. E nesse sentido, eu gostaria de saber, esse fortalecimento passa pela revogação do parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição, que diz que qualquer ajuizamento de ação coletiva dependeria da anuência da outra parte do sindicato patronal. Gostaria de saber se existe alguma ação concreta nesse sentido na reforma desse dispositivo constitucional. São duas coisas. Nós estamos trabalhando essa reforma sindical no âmbito do legislativo da Câmara dos Deputados, aliás, como projeto de lei, não como PEC. Para a gente alterar o 114, nós íamos precisar de uma PEC. E nós sabemos a dificuldade que é para nós termos 2/3 do Congresso Nacional na votação. Mas nós temos, sim, pontualmente, esse caso, a ideia é a gente criar condições para a gente fazer esse debate e voltar minimamente que as partes possam conversar sem que tenha esse dispositivo que uma parte não querendo deixa na prática, acabou com a outra atividade, que era aquela garantia das convenções coletivas, dos direitos conquistados por décadas pelos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é uma coisa separada que nós vamos estar trabalhando. Como eu falei que tem pontos da reforma que vamos discutir separados, que eu acho que isso é importante, e na negociação da reforma, nós estamos pensando no fortalecimento, primeiro, das negociações coletivas, que se fortalece o sindicato. Também estamos falando nessa negociação do financiamento sindical, que não é a volta do imposto sindical, deixar claro aqui, porque tem uma confusão até proposital, que tem certos setores da sociedade falam, que a volta do imposto sindical com outro nome. Não é. A contribuição negocial, ou o nome que se dê, é pela prestação de serviço que o sindicato vai fazer nas suas convenções ou acordo. No sindicato que não tiver trabalho de base, que não tiver na base prestando serviço ao seu associado ou ao seu representado, não vai ter essa contribuição. Então esse é um ponto fundamental que nós estamos defendendo. O trabalhador tem que decidir o sindicato que ele quer. Ele vai decidir pela sua convenção ou acordo e definir qual é o sindicato que ele quer no seu financiamento. Isso não é a volta do imposto, né? Não é a contribuição compulsória. Ele vai depender de cada categoria e cada database. Então, Miguel, tem uma coisa que nos preocupa muito aqui, principalmente na região, é o desmonte do Ministério do Trabalho, né? Então, dá dó de ver o funcionário público lá do Ministério, os agentes, sem condições de trabalho nenhum. Você pede uma fiscalização, não tem fiscal, né? E eu estou sentindo, por exemplo, que o Luiz Marinho, que está demorando muito para resolver essa questão. Porque nós aqui, eu até estive conversando com o auditor, amigo nosso lá, e ele fala, não tem material para trabalhar. E eles têm que, às vezes, eles levar de casa. Como é que está tratando o ministro Marinho
essa situação das delegacias regionais do trabalho. Nós estouramos aqui esse bloco, né? Vamos para o rápido intervalo. Na volta, então, o Miguel Torres responde aqui o questionamento. Importante o questionamento, estava aqui pautado aqui na minha pautinha aqui, né? Essa retomada do Ministério do Trabalho. Aliás, há um consenso geral que os ministros, né, em geral, do governo Lula estão muito tímidos, né? Andam muito quietos, muito calados, meio escondidos, enfim. Vamos para o break, a gente volta já já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Sou bilíngue, eu sou no esporte, estou, meu colégio é show, transformar o futuro eu vou. Santa Cecília eu sou, por isso que eu sou do Santa, orgulho de ser do Santa, por isso estudo aqui no Santa, Colégio Santa Cecília. Colégio Santa Cecília, da recreação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Trabalho. Estamos de volta, sequência aqui do nosso ponto de vista, né? Doutora Thelma Rodrigues mais uma vez conosco, Anderson Souza, né? Advogados da área trabalhista, nossa bancada trabalhista de sextas-feiras, né? Recebendo lá na ponta o Anderson aqui comigo, o Ademir Irussa, do Sintra Saúde, e com prazer conversando com o presidente da Força Sindical, o Miguel Torres, né? O Irussa fez um questionamento importante, né? Porque o governo anterior, ou desgoverno anterior, né, simplesmente desmontou o Ministério do Trabalho, depois voltou, não é, acho que não era Ministério do Trabalho, era Emprego e Previdência, uma coisa assim, né, para dar luz, né, ao candidato, o ministro que seria candidato lá no Rio Grande do Sul, né? Lorenzoni. O Onyx, né? Onyx Lorenzoni, é verdade, né? E aí voltou agora, né, com toda a força, a gente não sabe que força é essa, né? Repito, né? O consenso geral aí que os ministros andam muito escondidos, muito quietos, né? E a gente, na verdade, cobra-se muito do governo Lula 3, né? Uma comunicação melhor, né? Nós estamos num mundo digital e parece que o governo segue aí numa linha analógica, né? Aliás, como é a cara do Lula, né? A cara do presidente, né? Gosta do palanque, né? De discursos e tal, uma coisa meio... né, de épocas passadas, né? Então, a pergunta importante, né, do Irussa, né? Como é que a força, como é que você vê aí essa retomada do Ministério do Trabalho? Olha, fazer um resgate, né, no dia 1º de janeiro de 2019, o primeiro ou segundo ato do antigo presidente foi o esquartejamento do Ministério do Trabalho. O primeiro foi tirar R$1 do salário mínimo, e o segundo foi esquartejar o Ministério do Trabalho. Dividiu o Ministério em 4 secretarias e passou para a Fazenda, na Economia, passou para Direitos Humanos, praticamente. Justiça, foi para a Justiça uma parte. Então isso deu perdeu o Ministério. O Ministério ficou com uma secretaria dentro do Ministério da Economia que atendia às demandas sindicais. Aí você lembrou bem que ele refaz o Ministério do Trabalho para dar lugar para o Onyx Lorenzoni, que é candidata a governador do Rio Grande do Sul. Foi isso que aconteceu. Então, quando o presidente Lula assume e refaz os ministérios, e dentro dele o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho veio
ainda muito fraco, enfraquecido, porque para trazer todo o que perdeu, você não consegue trazer com portarias, porque os funcionários que foram para os outros ministérios não querem voltar. Não querem voltar, porque tem outras, o Ministério é melhor, ou paga mais, ou tem algum auxílio a mais, tem essas coisas dentro do... E perdeu as pessoas que tinham o conhecimento dentro do Ministério, de toda a estrutura, de toda a parte cartorial que o Ministério tem, nós perdemos isso. Então nós temos hoje essa deficiência. O que tem de bom, uma notícia boa, é que já foi aprovado um concurso público de 920 vagas só para o Ministério do Trabalho. Isso é bom, já foi aprovado e nós sabíamos que faziam 6 anos que não tinha nenhum concurso público. É lógico que vai ter em outros ministérios também, mas só no Ministério do Trabalho é 920 vagas, que está previamente para os auditores. Nós estamos brigando que isso passe também para que a gente tenha isso um pouco na parte administrativa, para a gente deixar o Ministério com mais condições de exercer a sua importante função. Então isso estamos trabalhando. Agora, é aquela coisa, estava tudo destroçado, né? Eu participei da transição, nós vimos o que aconteceu dentro do Ministério, foi um absurdo, né? Então nós estamos reconstruindo. Agora, você não reconstrói de um dia para o outro, então lógico que a gente tem que pressionar, estamos pressionando, estamos levando sempre essa demanda, mas nós sabemos as dificuldades, orçamentária também. E nós temos esse problema sério, né? Nós pegamos, você viu, para o Bolsa Família, o seguro-desemprego e muitas outras questões sociais não pararem de ser fornecidas, teve que fazer aquela PEC da transição, que eu chamava PEC da responsabilidade social, e foi no governo passado que teve que ser feito pelo governo Lula que fez. O Lula fez isso no governo passado, foi o Lula que negociou com o Congresso essa PEC. Exatamente. Entendeu? Então são coisas que nós vamos ter que, lógico, querer mais velocidade, mas vamos cobrar. Muito bem. Foi não, então. É que não, eu estava apertando o Miguel. É que a reforma trabalhista, ela vai completar, né, Anderson? A gente até comentou, tem um juiz agora que está no Instagram falando, olha, a reforma trabalhista já vai completar 6 anos e ainda estão falando, enfim, que tem até a sua, mas ela também trouxe a nossa memória realmente. Então nós estamos sofrendo tanto, né, depois dessa tanta discussão, custas, mas a pior, eu estava aqui já comentando com ele, que principalmente essa questão da correção de juros nos processos trabalhistas, que depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ficou corrigido aí pela Selic, que não teria, assim, em tese, competência deles, mas que tudo vai parar lá no STF para eles decidirem. Porque a gente tem que ficar aguardando uma lei, algo, né, material, para que se possa resolver o problema. Então, é essa urgência que nós temos, porque enquanto vocês estão estudando, vocês estão tentando, o STF, ele está legislando. Então, a gente está com esse problema que é urgente, porque desde quando, né, quando teve, lógico, tinha um plano de governo e tal, das centrais, já estudou, então, quer dizer, já tem que ter, assim, o que eu queria, mais objetividade, principalmente na reforma. Agosto, eu estava lendo aqui, olha, em agosto, vai voltar aí a revisão, né, ele até chamou a revisão de alguns pontos da reforma trabalhista. Agora, esses pequenos pontos, digamos, da correção, entre outras coisas, a gente tem que... É urgente. Porque, como mesmo a doutora lá está lembrando a gente sempre, né? 5 anos, é a prescrição quinquenal. Para que a gente vai ficar toda hora falando, né, doutora? Que nós sabemos também que é 5 anos. Só que, infelizmente, como a gente está nessa luta, né, contra o tempo, porque o processo deu 5 anos, né? Então essa a nossa emergência, entendeu, Miguel? Esses pontos que a gente... Agora, assim, nesses estudos que estão sendo feitos, será que eles têm
esse mesmo desejo, eu sei que tem esse desejo, mas essa pressa, entende, Miguel? É isso que a gente está querendo. Não, a pressa tem. O problema nosso é o espaço do tempo. Eu acho que nós temos que pensar. Só lembrando, a doutora, nós temos como uma ação no Supremo de correção do Fundo de Garantia. Do FGTS. É TR. Nós entramos, né, as centrais foram amicus curiae de um processo do Solidariedade, caiu com o ministro Barroso, né, foi um trabalho muito de muita conversa. Você viu que ele reconhece daqui para frente que o índice não vai ser uma TR, mas o passado fica do jeito que tem. Então são coisas, mas é lógico, você vai ver o volume, né? Ele, não, isso aí vai quebrar o país, mas nós não temos saber, nós temos que é um direito, nós vamos entrar com isso, estamos com outros ministros ainda que vão votar, nós vamos trabalhar, que isso se reconheceu que daqui para frente não é a TR, para trás também nós temos que ter essa correção. Modular. A modulação, que é importantíssima, principalmente em todos os processos, né, Miguel? Desculpa, mas olha, para tu ver a minha urgência que eu preciso te falar. A modulação, nesse caso do fundo de garantia, que são a correção, teu fundo de garantia está sendo aplicado lá, eles estão pagando um índice que não corrige, que realmente é ridículo, né? Agora, chegou no ministro, ele, não, realmente, todos concordam, acho que vai ser unânime, todo mundo concorda que realmente esse índice não pode, porque dá defasada, enfim, mas vamos aplicar o que daqui para frente? Agora, uma coisa eu te falo, quando é para prejudicar o trabalhador, eles modulam e já colocam, como foi essa questão que eu estou te falando agora, dos juros, né, da aplicação de Selic nos processos trabalhistas. Por quê? Quando era prejudicial, fica assim. Aí, depois aplica a Selic. Tudo isso na modulação. Né, que também isso aí está sendo bem agora usado. Então, é por isso que eu estou te falando, o STF, esse pessoal, eles têm muita pressa para legislar contra o trabalhador. Concordo. E se a gente não tiver a mesma pressa para trabalhar a favor, a gente vai ficar nessa luta. A dependência que nós temos é muito grande do Congresso Nacional. A única coisa que a gente pode fazer é uma legislação que vá para o STF e seja cumprida. E esse é o trabalho que nós vamos ter que fazer. Só que está desequilibrado a questão das forças no Congresso Nacional. É um problema totalmente. Então, de centro-direita, direita e extrema-direita. E o pior, teve uma renovação, deixar claro, teve, mas dos mesmos. Pelas famílias, todo o DNA estava lá. Então nós temos que, sim, isso também é bom para a população começar a pensar. Nós estamos num regime democrático que é proporcional. Então, se é proporcional, a maioria da população brasileira, proporcionalmente, são os trabalhadores. Só que na hora de votar, não votam naqueles que vão defendê-lo. É chato falar isso? É chato, mas nós temos que aprender nisso. Eu já falei aqui, Miguel, algumas vezes, né? Várias vezes aqui no Ponto de Vista, que as pessoas têm que entender basicamente o seguinte: Bolsonaro ganhou as eleições de 2022. É isso aí. Bolsonaro venceu as eleições de 2022. A centro-direita, a direita e a extrema-direita saíram vencedoras da eleição de 2022. Só houve um único cargo em que o bolsonarismo perdeu. Perdeu para um fenômeno eleitoral, né? Um sujeito que é a maior liderança política da história da América Latina, não tenho medo de dizer isso, né? Ele é mais líder que Fidel Castro, é mais líder que Getúlio Vargas, é mais líder que todo mundo, né? Perón, é mais líder que todo mundo. Sim. Depois de tudo que ele passou, ele ganhar uma eleição contra o Estado brasileiro, foi contra o Estado brasileiro. Bolsonaro com a caneta na mão, gastando bilhões e tal. E repito, as pessoas têm que entender isso. Bolsonaro venceu as eleições de 2022. Perdeu o cargo mais importante da nação para um fenômeno eleitoral, que é o atual presidente Lula. Agora, eu só queria aproveitar esse gancho, porque o Lula tentou entrar com uma... Não sei se foi uma PEC, não sei exatamente o que foi no Congresso, né? Exatamente o nome correto, me falha agora aqui, por conta da privatização da Eletrobras, né? E naquele momento, juntos, Arthur Lira, presidente da Câmara, e o presidente Pacheco, do Senado, né, disseram o seguinte: não adianta mexer naquilo que já está
resolvido, definido, votado, ninguém vai voltar atrás no Congresso Nacional. Isso não mata todas as questões que envolvem a reforma trabalhista? Você tem razão, nós vamos ter que trabalhar contra essa lógica. Eu acho que por isso que... Depois eles se separaram, estão se bicando aí faz um tempo, tanto o Pacheco quanto o Lira, né? Então, mas essa lógica nós temos que ir contra ela, né? Então, dentro da questão da reforma trabalhista, do interesse dos trabalhadores, nós vamos estar todo dia, toda hora, conversando, pressionando. Os trabalhadores têm que saber que é democrático ir atrás dos deputados, dos senadores nos seus estados, no seu município, conversar. Isso aqui não é para estar xingando, não, é para conversar, convencê-lo. É uma coisa que a gente tem que fazer, enquanto a gente não muda a representação que nós temos no Congresso Nacional. O Boturão falou muito bem. Eu digo que não foi o Bolsonaro, o bolsonarismo ganhou. O bolsonarismo ganhou. Né? Aquela velha história, eu dou um exemplo que talvez é pesado aqui, nós não matamos o demônio, nós só fechamos a porta do inferno, está lá a turma toda, é só ver o que é. Por isso que essa guerra pelos ministérios, nós estamos vendo a preocupação aqui da Baixada com o ministro Márcio França, e tem toda a razão da gente ter essa preocupação, porque a gente sabe da competência dele e da responsabilidade que ele tem, essa troca de ministros para poder ter uma composição dentro do Congresso que avance projetos, né? Dentro disso, esses projetos que têm interesse do que o plano de governo que o governo Lula fez. Que casou a mão e a luva, viu, Miguel? É isso aí. Ele não queria esse ministério, né? Ele queria outro ministério, mas quando caiu no colo dele portos, aeroportos, especialmente ficar com o Porto de Santos na mão, né? Pô, não podia acontecer nada melhor para a região metropolitana nossa aqui, esquecida, jogada às traças, né? Que ninguém olha para nós aqui, né? Nenhuma obra, um pingo de dinheiro vem do governo federal aqui. O prefeito Santos, Paulo Alexandre, fez uma obra extraordinária na entrada da cidade. O Estado participou, a prefeitura entrou e tal, competeu. Veio uma moeda. Uma única moeda do governo federal naquele viaduto na entrada da cidade, né? As obras lá contra as enchentes da Zona Noroeste. A União não põe um centavo, um único centavo, né? Ela vive aqui de umas mirrecas aí que sobram, que os deputados vão buscar, enfim. E com Paulo Alexandre e o Márcio juntos, né? A gente sabe que o túnel ia sair, né? Agora a gente fica meio assim, né? Pô, se o Márcio deixar esse ministério, né? A preocupação é muito grande. O Anderson e o Irussa ficam à vontade aí, né? Posso só fazer mais uma pergunta para encerrar aqui? Miguel, não, agora, essa questão também, né, da desoneração. Ok, sempre a propaganda é essa, desonerar para manter os empregos, para... O Lula também estava nesse projeto aí dos carros populares, para principalmente essa área metalúrgica aí, para garantir empregos, para garantir... E no final... Deu muito. O que deu? Suspensão de contratos de trabalho, layoff. Isso que a gente estava falando na semana passada. O que você achou desse método aí? Você acha que valeu a pena? Porque os postos de trabalho, eu estou vendo que não está sendo garantido. Pelo contrário, a gente continua perdendo. Você levantou um ponto super importante. Como medidas emergenciais, a gente pode concordar. Tem uma crise, uma medida emergencial, ela não pode ser eterna, duradoura, como que foi a desoneração, né? Agora, o grande problema que nós passamos é que a desindustrialização no Brasil, ela foi mais forte que em qualquer lugar do mundo. Nós já chegamos a ser, a indústria, 1/3 do PIB. Né? Isso faz 20 anos. Então nós tínhamos uma força muito forte na área da indústria que reflete em toda a cadeia, reflete no serviço, no comércio. Então nós perdemos isso, fomos perdendo de governo para governo. Então isso é grave, isso que aconteceu. O que nós defendemos, a força sindical defende, não é uma reforma, uma política industrial nova. Nós defendemos um Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável com geração de emprego de qualidade. Pensar o Brasil como continente, dividir nas 5 macro-regiões, e cada macro-região dessa você
ter um plano de desenvolvimento respeitando a sua cultura, a sua potencialidade. O que é desenvolvimento sustentável para o Sul não é o que é para o Nordeste, não é o que é para o Norte, não é o que é para o Centro-Oeste. A gente tem que começar a pensar o Brasil com um programa de Estado e não de governo, para ser uma coisa duradoura, que a gente tenha previsibilidade para poder avançar e respeitando, e levar o resultado do desenvolvimento a todos os cantos do país. Hoje se fala, não, a Zona Franca tem que ser desonerada porque lá tem que... Tudo bem, tem que fazer emergencialmente. Agora, por que não o desenvolvimento lá ser um desenvolvimento que gere as condições necessárias para a população lá estar vivendo, construindo os seus bens, formando sua família, na educação? Porque até hoje também não serviu para isso. Então, mas por isso que eu trato como emergência. Ela se tornou permanente. Então, são coisas que a gente precisa discutir a fundo. E um outro ponto aqui que eu não falei, lembrar aqui a todos que o Lula só ganhou essa eleição porque ele teve a coragem de aceitar uma frente ampla para disputar as eleições. Deixar claro, não foi o PT que ganhou as eleições, foi uma frente ampla. Se não fosse trazer o nosso vice-presidente Alckmin para a chapa, nós sabemos a dificuldade que ia ser. Se não fosse trazer o Márcio França dentro do PSB, também ia ser muito difícil. Se não fosse trazer a Simone Tebet no segundo turno, nós sabemos como que ia ser difícil. Então, pensar que é o PT que ganhou, não foi. Tem gente que não sabe fazer conta, viu, Miguel? A gente mas não sabe fazer conta. O Lula ganhou a eleição em São Paulo, porque no Nordeste brasileiro inteiro todo mundo sabia que ia ser aquela diferença imensa mesmo. Lá ele é Lula, né? Agora, se você pegue os números de Bolsonaro, né, contra Haddad no segundo turno de 2018 e pegue agora os números de Bolsonaro contra Lula em São Paulo, né, em 2022, e veja que a diferença foi feita assim, ó, no estado de São Paulo. Caiu mais ou menos pela metade a diferença. Bolsonaro ganhou. Uma diferença infinitamente menor, graças, né, ao trabalho duro do ex-governador, né, que jogou pro Lula, fez campanha pro Lula o tempo todo e tal, como vice na chapa, né? Então, você escutou umas bobagens aí, não sei quem foi muito importante, não sei o que. O Alckmin foi fundamental, né? No segundo turno, especialmente, né? Vamos pro break lá, na volta, o Anderson e o Irussa ficam à vontade aqui também. Sim, vou deixá-los. Você vai permitir? O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home. Um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Saúde é o nosso maior patrimônio. A nossa, dos nossos filhos, dos nossos pais, de quem amamos e de toda a nossa família. Não dá para cuidar sozinho. Você precisa da retaguarda de um bom plano de saúde. Com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias em toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas. Plano Santa Saúde, há 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Já sinto o gostinho das férias. Peraí, vai ter programa? Bom, então nós vamos chamar uma galera que já passou por aqui para bater um papo divertido, no clima que o mês de julho pede. Então você já pode anotar aí. As quartas e sextas de julho e as primeiras de agosto tem espaço em Santa inédito, com ex-integrantes do projeto contando tudo. Encontro marcado, quarta e sexta, às 1h05 da tarde. Até lá! De volta aqui com o Ponto de Vista, né? Anderson Souza e o nosso Ademir Irussa ficam à vontade aqui com o convidado desta sexta-feira, presidente da Força Sindical. Pois não? Deixa eu só aproveitar o Miguel. Essa questão do piso nacional de enfermagem é complicada. Eu vou aproveitar. Vou precisar de mais uma hora, Ademir, para falar do piso. Mas como você está vivendo essa situação? Quer dizer, o Supremo derrubou a liminar e dividiu as categorias, né? Pública e privada. Mas onde que a gente vai caminhar
para definir exatamente a aplicação desse piso nacional. Como é que o Ministério, o Luiz Marinho, o Congresso está levando isso? Olha, nós temos que entender o Supremo, o voto do ministro Barroso, desde o primeiro da liminar que ele deu, já complicou a vida dos trabalhadores do setor da enfermagem. Nós vimos aí a confusão que deu. E a hora que ele vem na segunda, no voto dele agora, ele transforma, divide as categorias, ele dá até um prazo, né, em 2 meses, que não havendo a negociação é o piso, só que a lei também ficou confusa, né? A lei, a enfermagem tem jornadas de trabalho diferenciadas, né, de 30, 40, e o piso, então, tem o entendimento, pelo menos do patronato, que o piso é sobre as 40 horas, a jornada maior. Então, se você hoje está se negociando, e essa é a confusão, os sindicatos começam a negociar proporcional a esse valor. E em muitos casos, o que a categoria tinha era maior do que vai ter agora, se for levar. Em muitos casos vai acontecer isso. Então, nós temos que fazer um trabalho no Supremo de novo, né? Fazer visita aos ministros, porque ainda falta voto, a gente tem que tentar pensar isso lá e talvez fazer uma ação dentro do Congresso Nacional para que se regulamente essa questão definitivamente, porque é uma vergonha. Nós estamos nesse processo há quantos anos? Né? De discutir o piso da enfermagem. E é uma coisa que a gente sabe da necessidade. E mais um agravante, né? O que nós passamos na pandemia, nós sabemos o que esses profissionais foram importantes, são sempre importantes, mas foram muito mais importantes nesse momento, né? De estar sempre ali na linha de frente, nós sabemos e temos todo o respeito, viu? O Ademir, que é o nosso grande representante do setor aqui. Foi no... Senhor presidente, primeiro eu quero a reposição do meu tempo. Segundo, corte o microfone. Vejam que a questão aqui, e a própria Thelma mencionou, como fica essa questão também da representação dos trabalhadores no próprio Supremo Tribunal Federal? Por que eu faço essa pergunta? Nós cansamos aqui dizer, eu não sei se o termo é esse, eu sempre falo que o termo é esse, que não são inimigos, mas pelo menos não gostam de trabalhadores, que são 5 ministros no Supremo Tribunal Federal. Como é que fica essa representação, já que você tem ali Alexandre de Moraes, que não é lógico que o país deve, tudo bem que não fez mais que a sua obrigação. Ele lutou para estar ali, era para aquilo. Devemos, digamos assim, não só a restauração, mas a permanência da democracia. Devemos a ele. Ao Gilmar Mendes, que eu considero um gênio das letras jurídicas, ao Barroso, ao próprio Fux e ao Toffoli. Mas também, que são declaradamente, né, votos em pelo menos entre 85% a 100% dos seus votos contra as questões trabalhistas. Nós vemos recentemente a questão dos petroleiros, daquela MRMNR, é isso? As questões da supressão da competência do Tribunal Superior do Trabalho para determinadas questões, aí incluindo-se os motoristas, os trabalhadores em aplicativos, advogados. Então, como fica, inclusive, na questão do futuro indicado para o Supremo Tribunal Federal, já que o Cristiano Zanin, pelo menos no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, é um voto a favor, mas não se sabe, ele é uma incógnita no que diz respeito à proteção dos direitos sociais. Como fica essa questão dos trabalhadores perante o próprio Supremo Tribunal Federal? E a dependência, né? É uma pergunta difícil, né? A gente sabe lá que o Supremo tem altos e baixos. Só dar resgatar uma ação. Teve uma ação questionando uma contribuição sindical que teve origem no Paraná, nos metalúrgicos do Paraná. Chegou no Supremo, o ministro Gilmar Mendes é o relator, e aí começou o processo todo. Eu sei que nós estávamos perdendo já de 5-0 da questão da contribuição. Barroso pediu vista, e isso, tem um processo aí de 2-3 anos esse caminho.
Agora, na volta do voto do Barroso, o Barroso faz um voto reconhecendo, e nós concordamos com isso, que o sindicato pode cobrar assistencial de sócios e não sócios. Sim. Dia seguinte, Gilmar Mendes muda o voto de relator, Fachin muda, que já tinha votado, Toffoli muda, que tinha votado, Alexandre de Moraes pede vista, devolve agora, deve votar nesses dias, provavelmente vai acompanhar. Então, tem o tempo, eu acho que tem essa questão da conjuntura que vai ali. Então temos que conversar. Você tem toda a razão desse desequilíbrio. Dá um exemplo aqui que aconteceu logo depois da reforma trabalhista. Um dos pontos da reforma trabalhista mais injusto que tinha era o trabalho insalubre para gestantes e lactantes. Sim. Verdade. Nós entramos, eu sou presidente da Confederação dos Trabalhadores Metalúrgicos também, entramos com uma ação no Supremo. E nós tivemos a grata surpresa, todo mundo contra o Alexandre de Moraes, o ministro, deu uma liminar praticamente na véspera do 1º de maio, né, deixando essa lei, tirando as mulheres lactantes e gestantes. Para nós foi uma vitória. Sim. Se deixasse sem essa ação, com certeza ia manter, ia mesmo, porque o governo estava começando, né? Ia pegar logo no começo do governo Bolsonaro ia continuar. Então são coisas que a gente vai ter que, é conjuntura, é no dia, é estar conversando, é não esquecer, achar que o Supremo não dá para chegar, não tem condições da gente chegar lá. Nós temos que ir pedir. E só acrescentando, Miguel, eu não vi, e não sei se é uma falha, e se for uma falha, os trabalhadores, inclusive na sua pessoa, devem fincar forças nisso aí, nos questionamentos ao candidato quando dá sabatina do Senado. Porque todo mundo fala lá em direitos e garantias individuais. Eu não vi agora nenhum candidato, inclusive, no que diz respeito ao Cristiano Zanin, de nenhum senador questionar qual é a posição do candidato em relação aos direitos sociais. Essa sabatina, vamos combinar também, que ela é meio conjuntural. Mas tem que expor, né? Tem que expor dessa maneira. Eu acho que você tem razão de levar isso, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, para que isso seja ponto para discussão, né? Bom, checklist. A gente vai acompanhando aí, né, a evolução das situações que estamos vivendo, né? E existe aí, sei lá, 70 milhões de brasileiros numa situação econômica muito difícil, né? Gente que não consegue fazer 3 refeições por segurança dia. Alimentar. Insegurança alimentar terrível. E mais de aproximadamente 20 milhões de pessoas que simplesmente praticamente não comem. É isso aí. Né? E a preocupação do Lula sempre foi, pode ser, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, pode não gostar do Lula, né? Eu nunca tive assim, tanta simpatia assim por ele, enfim, já votei nele, né? Mas minhas preferências eleitorais sempre foram mais no meio do caminho, enfim, mas reconheço que ele cumpriu com o pobre, né? Cumpriu o que prometeu, né? Com a população mais carente nos 2 mandatos que fez, e ele volta com esse mesmo objetivo, né? Mas em 6, 7 meses, acho que a coisa ainda está um pouco tímida, né, Miguel? Embora a gente sabe que a situação econômica é muito complicada, você fez parte da equipe de transição, como você falou, né? Novembro e dezembro, quando o anterior simplesmente largou tudo, né? Não tem diferença nenhuma também, né? Porque governar nunca governou, né? Mas há uma certa lentidão ainda nessa questão social, ou aquilo que a gente já falou aqui também, que muita gente cobra do governo. A comunicação... publicidade, não chega, né? Não, eu concordo. Eu acho que um grande problema que hoje o governo tem é a comunicação entre os ministérios, né? Eu tenho um trabalho excepcional, eu elogio muito o Paulo Pimenta, da SECOM, que tem feito um trabalho de tentar pegar, absorver as notícias, mas tem que chegar nele, tem que chegar na SECOM. E uma coisa que vocês não sabem, pelo menos me contaram, que cada ministério tem uma empresa de comunicação. Então, eles devem brigar entre eles, porque tinha que ter uma coisa mais centralizada para que possamos estar divulgando, mostrando no dia a dia. A questão da insegurança alimentar é grave. Mas uma coisa que é importante também lembrar, o Lula trouxe de volta o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar.
e tem desenvolvido, né, nos estados, principalmente nos municípios, que eles têm os conselhos municipais e estaduais, medidas para que faça com que dê uma proteção maior às pessoas que estão em risco alimentar. Isso tem acontecido. Talvez não chegue essa informação, mas tem acontecido. Como eu falei ontem, o governo voltou com o programa de 30% das compras do Estado ser para a agricultura familiar, que é lá, ela está onde? A agricultura familiar? Nos municípios, são os pequenos produtores, são aquela produção basicamente artesanal, que está mais próximo da população. Então, coisas estão sendo feitas. Talvez é isso, falta mais essa divulgação chegar com mais velocidade onde tem que chegar. Foi não, Anderson e Irussa aí pra gente... Me cortaram agora, hein? Congelaram a Thelma aqui. Eu vou aproveitar. Porque a gente está perto do finalzinho. Uma pergunta para o Miguel. A força sindical, partindo para a central, né? Qual a representação em Santos? Quantos sindicatos filiados à força sindical vocês têm? E a nível nacional, por exemplo? Olha, a nível nacional nós temos em torno aí de... Aumentando, essa semana já tivemos 8 sindicatos que se filiaram, deve estar em torno hoje de 1.800 sindicatos a nível nacional. Em torno aí de 15 milhões de trabalhadores no Brasil. Na região aqui da Baixada, se eu não me engano, é 35 ou 36 sindicatos. Com o seu vai ser para 38 ou 39. Está afiliado agora? Vai estar afiliado hoje. Está afiliando hoje? Cadê a ficha aí? Está lá. Foi uma falha nossa, né? Foi uma falha. Esqueci, né? Eu sabia que tinha uma... a assinatura aqui do Irussa? Pois é, mas foi... Mas ele vai voltar uma vez por mês, a gente trazer. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Então, a nossa central, ela é de diversos setores econômicos, né? Então ela tem funcionários públicos, privados, indústria, comércio, serviços, né? Então é muito amplo. A nossa central, ela não é partidária, ela é pluripartidária, tem dirigentes sindicais de diversos partidos, até do PT, do PSOL, todos têm representação dentro da direção, mas isso não é o critério de estar participando. Então, nós respeitamos a questão partidária de cada membro nosso. Ô Miguel Torres, obrigado pela presença aqui com a gente. Espero que realmente volte aí, outras oportunidades para a gente seguir aí debatendo, discutindo a questão do trabalho, que é fundamental, viu? Obrigado, parabéns aí pela... Posso só dar para terminar? Sim. Só deixar claro aqui para todos que, para nós trabalhadores, e nós estamos aqui com uma mesa que entende isso, não existe uma lei que beneficia o trabalhador que não foi fruto de conquista do seu sindicato e da sua organização. Não existe uma. Né? Então nós temos que valorizar o sindicato. Não existe sindicato pequeno ou grande. Existe sindicato que luta e que não luta. Mas só vai fazer isso se você, trabalhador ou trabalhadora, estiver no sindicato. O sindicato é você participando. E para nós, trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. Obrigado. Miguel Torres com a gente, obrigado ao nosso Irussa, ao Anderson. Até a semana, Thelma, com boas notícias, se Deus quiser, Se né? Deus quiser. Segunda a sexta estamos ao vivo, 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV, com Ponto de Vista, reprise é 00:30. E você acompanha também a nossa live no YouTube, Ponto de Vista, Santos. Tchau, valeu, obrigado, gente. Olá, tudo bem? Hoje o Minuto Porto e Negócios fala sobre as inscrições para a seleção de projetos sociais aprovados em leis de incentivo fiscal realizada pela Brasil Terminal Portuário, a BTP. O objetivo da empresa é patrocinar iniciativas destinadas preferencialmente